Olá pessoal, esse é o podcast Um Novo Olhar, um espaço de conversa e de escuta. Toda semana nós juntamos diferentes pessoas para a gente aprender junto e desenvolver um novo olhar sobre diferentes temas. Eu, Gustavo Tanaka e minha amiga Lígia Zottini somos os anfitriões dessas conversas. Além de aprender sobre os diferentes temas de cada episódio, queremos experimentar uma forma diferente de se conversar, sem interrupção, sem atropelamento, onde todos têm o seu espaço e onde a escuta é tão importante quanto a fala. Vamos juntos? Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de nos escutar. Esse é o 8º episódio do nosso podcast Um Novo Olhar. Eu e a Lígia seguimos nessas conversas profundas com pessoas interessantes, falando sobre diferentes temas, aprendendo muito com cada troca. E hoje a gente vai falar de um assunto talvez não muito fácil de ser falado, talvez não muito comum, mas que a gente acredita que precisa muito ser conversado. Um tema que a gente quer muito poder falar e também apoiar pessoas que querem falar mais sobre isso. A gente vai falar sobre os extraterrestres, a gente vai falar sobre vida fora da Terra. Essa aqui é o tema da conversa de hoje e nós convidamos aqui duas amigas, a Dani e a Larissa, que têm histórias muito interessantes, que tiveram uma educação um pouco diferente da maioria das pessoas. Então eu tenho certeza que elas vão poder contribuir muito com essas trocas. E eu quero começar então abrindo um espaço aqui para a gente fazer uma rodada rápida de check-in, cada um falar o seu nome, porque tem gente que está escutando só pelo podcast e não está vendo a gente, então fala o seu nome e como é que está chegando, como é que está se sentindo. E aí a gente faz uma rodada antes de entrar na primeira pergunta. Eu sou Larissa, é um prazer enorme estar aqui com vocês para bater esse papo tão gostoso sobre algo tão único e diferente. Estou me sentindo ótima, é realmente um prazer estar entre amigos falando de algo tão próprio e comum na minha vida, assim, e tão diferente para muitos. Olá, eu sou a Dani, estou bem feliz pelo convite. Ao mesmo tempo, eu estou com um misto de sentimento, assim, de emoção e de estranheza, porque pela primeira vez eu fui convidada pelo Gu, pela Lígia, pela Larissa também, para falar sobre um tema que eu nunca falei abertamente, publicamente. Então, mas estou muito feliz que eu acho que esse é o momento e estou super aberta. Chego aqui bem aberta e receptiva para estar a serviço. Então, é isso. Bom, eu sou Lígia Zottini, é uma honra poder chegar num episódio desse, de um tema onde eu também não falava muito até um ano atrás, e que foi tão presente na minha jornada, né? Eram os Deuses Astronautas, para quem viu o meu TEDx o ano passado lá em Blumenau, é o livro que mudou a minha vida, né? E desde então esse tema é foco de tudo aquilo que eu acredito, que eu estudo. Então eu chego aqui muito feliz de estar podendo tirar do meu armário, esse tema. Eu tô chegando bem também, tive um dia bastante cheio já. Agora a gente tá no meio da tarde que a gente tá gravando aqui, mas hoje parece que aconteceu tanta coisa que parece que eu tô uns 3 dias acordado já. Tanta coisa que aconteceu. Mas tô bem, tô muito curioso para essa conversa, para como ela vai se desenrolar. Confesso que tem um certo nervosismo para mim aqui, porque é um tema que eu também nunca falei, e é um tema, é algo que eu tenho ainda tô me libertando de um medo que eu carreguei por muito tempo desse assunto. Então vai ser bom poder me libertar também desse medo e ficar mais leve, né? Então eu quero começar perguntando, para quem quiser responder primeiro, qual que é a relação que vocês têm? Por que esse tema de extraterrestres, vida fora da Terra, faz sentido para a sua vida? O que tem a ver com a sua vida? Bom, eu costumo brincar que nós reproduzimos aquilo que nossos pais nos ensinam, né? Os nossos primeiros mestres, antes até da escola. E se eu tive como base
dentro de casa foi o meu pai falando, contando a história que ele teve desde criança. Essa relação dele com o que chamamos de extraterrestre. Aquilo que parecia que era uma brincadeira, ele falava com muita verdade. Então, eu cresci estranha porque era um tema que era para dentro de casa. Fora de casa era como se eu estivesse falando numa ilha perdida. Então, me interessa trazer essa verdade hoje, porque a gente está vivendo uma mudança, um momento muito híbrido, né? Onde o velho paradigma se choca com um novo paradigma, onde todo mundo está percebendo que o véu da ilusão da separação já não existe mais. De repente, a gente acorda e se vê todo mundo conectado e que existe realmente algo a mais. E aquilo que para mim era tudo muito estranho quando eu era criança, hoje começa a fazer sentido. Então, eu começo a me sentir mais confortável nessas rupturas de paradigmas, entendendo que, a bem da verdade, aquela minha infância estranha, ela era talvez a mais normal. Então, eu fico muito feliz porque eu emancipo de mim mesma, né? E eu consigo mergulhar em mim num lugar mais profundo, com muita liberdade de poder falar de um lugar autêntico, das coisas que eu vivi e que hoje eu acredito que é uma das coisas que o Gu falou, que muitas pessoas talvez tenham essas mesmas vontades de dar voz para esses lugares e não tem espaços. Então, acredito que aqui é um espaço de abertura, de possibilidades da gente falar sobre as nossas estranhezas, né? Como se fosse algo estranho, mas que talvez soa como uma naturalidade, como uma normalidade. É isso. Bom, essa é uma busca que acho que nasceu comigo. Eu estava tendo agora, veio uma imagem certinha da primeira vez que eu tive contato com esse tema, de forma bem lúdica. Eu tinha 1 ano e meio. Foi quando eu fui assistir ET no cinema. Eu tenho muito pouca memória da minha primeira, assim, dos meus primeiros 5 anos, mas essa é uma das memórias mais antigas que eu tenho. Eu lembro direitinho, foi dentro do cinema, e aquele filme me impactou muito, assim, por muitas vezes eu repeti, a minha mãe conta, né, o quanto aquilo me impactou. Eu não consigo ter muita memória sem essa certeza estar comigo. Eu acho que quando o livro cai na minha mão, Eram os Deuses Astronautas aos 15 anos, já era algo que eu acreditava. Acho que se alguém perguntasse se você acredita em vida fora da Terra, para uma menina Lígia, ela ia falar sim, né? Não era uma linguagem estranha ao meu ser. E eu acredito que a partir daí todas as minhas jornadas mais guardadas andaram ao redor de ir para lugares aonde eu pudesse ter algum tipo de informação. Então, o trabalho me mandava para uma capital, enfim, no planeta. Eu sempre dava um jeitinho para ver se tinha algum sítio arqueológico dos antigos astronautas. E eu acho que daí a gente consegue conversar bastante, né? É por onde eu sempre caminhei. Eu estou ouvindo vocês e achei tão gostoso, porque de um jeito ou de outro é legal nos ver refletido, né, no outro, assim, que eu também achava que eu era meio única, crescendo um ETzinho no mundo. Bem, eu realmente desde o berço, assim, tenho essas visões desse entendimento que existe uma vida para além da Terra. Eu cresci com isso, a minha mãe era uma mulher muito especial, né? Você tem que pensar que eu sou uma mocinha de 40 anos, na década de 80, poucas pessoas falavam sobre isso e ela já estava ali super firme, né? Colocando esses lugares de evolução, de autoconhecimento, espiritualidade, de uma visão macro deste lugar para todos nós, assim. Então, enfim, é muito parte de tudo que hoje permeia a minha vida, né? Você falou do ET, eu me lembro com 8 anos de idade, pós-alfabetização, eu estava lendo a Mil, o Menino das Estrelas, assim, e eu lia como se ele estivesse contando a história da minha vida, tipo assim, eu olhava para o céu, mamãe conta isso, que eu era criança e eu sempre ia para a porta da rua, a gente morava numa cidade pequena,
no interior de Minas Gerais, e eu ficava olhando para o céu e falando, não, mamãe, um dia eles vão vir me buscar, porque são meus amigos, né? Você sabe, a mamãe me olhava assim com o olho e falava, é mesmo, minha filha? É, porque não sou daqui. Então, assim, era totalmente construída no lugar, e ela sempre deu asa para esse lugar, né? Ela nunca cortava. Então, eu acho que eu tenho essa ligação com as estrelas desde muito criança, e depois, né, a vida foi me levando, eu fui estudando, eu fui entendendo e fui me adentrando um pouco mais na ufologia e nessas compreensões. Mas acho que a primeira pergunta e a mais importante se fazer é isso, assim, seria quase que injusto, né? Pensar que só nós que estamos nesse planeta, né? O universo é tão gigante, então tem que ter outras pessoas, e que bom que sejam seres mais evoluídos do que essa nossa condição 3D de pensar a vida, para pensarmos, né, nos expandir, nos ensinar. Eu acho que esse é o lugar, assim, né? Cada passo que a gente dá, tem alguém que está ali já fez aquele para casa e de repente pode somar nesse para casa lá na frente. Muito feliz de estar batendo papo com ETzinhos como eu por aqui. Eu também tive uma educação diferente, muito por referência da minha mãe, nesse aspecto da espiritualidade, né? Minha mãe, então, vem de uma família de buscadores espirituais, né? Minha mãe teve 10 irmãos, e eu acredito que quase todos os irmãos da minha mãe seguiram algum tipo de caminho espiritual, inclusive ela. Então, já cresci nesse lar, assim. Minha mãe se tornou vegetariana em 1990, algo que ninguém era vegetariano naquela época. Cristais, incensos. Então, para mim, sempre foi o sutil sempre foi algo natural, né? Eu lembro que você falou do livro, né? O meu livro preferido na infância chamava O Mundo dos Gnomos. Era um livro que minha mãe me deu, e eu ia para o sítio, e era um livro ilustrado que mostrava como eram as casinhas dos gnomos e tal. Então eu ia para o sítio com aquele livro debaixo do braço, e eu ia buscando as árvores para tentar encontrar onde eles estavam, assim, me relacionava com isso, né? É o livro que mais marcou a minha vida nesse aspecto. E eu sempre tive essa certeza de que existia vida fora da Terra. Nunca foi algo que eu duvidei. Assim como eu sei que existe vida após a morte. É a mesma coisa para mim, tá no mesmo lugar. Se me perguntarem se acredita em vida após a morte, tipo, óbvio que eu acredito. Óbvio. Mas se alguém falar prova, eu não consigo provar, né? Mas eu tenho certeza. E não tem nada que vocês possam me dizer que vá fazer com que eu deixe de acreditar nisso. Entendeu? Não tem nada que vocês sei lá, textos, pesquisas, vídeos que façam eu deixar de acreditar que existe vida após a morte. Eu sei que existe, e para mim isso é um fato incontestável. Da mesma forma, eu sei que existe vida fora do planeta Terra. Tipo, é a mesma coisa, está no mesmo lugar. Então, para mim é muito natural. Só que é interessante porque eu vivi com medo disso. Vivi com medo, não sei exatamente de onde vem, estou tentando encontrar aqui nas minhas pesquisas internas onde começou esse medo, de onde vem. Talvez de alguma experiência de viagem que eu tive, que eu lembro de poucas coisas. Mas eu tive um episódio muito marcante, foi quando eu assisti um programa do Globo Repórter, que era sobre abduções e seres extraterrestres. E aquilo me marcou muito, assim, porque eu tive pesadelo por vários dias, assim, né? Fiquei algumas semanas sem conseguir dormir direito e tal. Então, até pouco tempo atrás, eu diria que a única coisa que eu tenho medo na vida era extraterrestre. Pô, a única coisa, não tinha medo de fantasma, de espírito, de morrer, não tinha medo disso, de cobra, de aranha, nada. Tinha medo de extraterrestres. E aí comecei a olhar para isso, né? E perceber que, na verdade, eu estava me relacionando com uma ideia errada do que eram os extraterrestres, não aquilo que eu realmente acredito, né? Que são seres de extrema consciência, com consciências muito elevadas e seres bondosos, né? Que querem o nosso bem, assim. Então eu comecei a me libertar um pouco, né? E aí foi interessante porque essa semana a gente gravou um episódio. Se você acompanhou o último episódio, então, do nosso podcast, que era sobre tecnologia, a gente terminou falando sobre, se a gente está falando de tecnologia, não dá para a gente falar de tecnologia e não falar dos extraterrestres, que têm tecnologias muito mais avançadas do que as nossas, tanto que eles conseguem voar em naves pelo espaço, né? Coisa que a gente não consegue. Então, se a gente sabe que eles existem, por que a gente não fala?
né? E aí essa semana teve um caso de um crop circle que apareceu ali também, que eu achei interessante, que saiu no G1 até, inclusive, e eu falei, nossa, olha como a mídia está começando a mostrar, teve um caso da NASA, que começou a revelar algumas informações também, e eu falei, meu, é muito óbvio que isso aqui existe, vamos falar abertamente sobre isso, por que a gente não fala, né? Aí eu fiz um post sobre isso ontem, e em algumas horas foram mais de 1.000 pessoas que curtiram o post. Que eu falei que a gente que ocultar que existe vida fora da Terra é uma grande manipulação, porque é como um mecanismo de controle que faz a gente ficar separado do universo, né? A Terra está separada do universo. Como só existe a gente está separado do universo. Então, reforça o sentimento de separação, faz com que a gente não consiga acessar essa consciência da unidade. E aí, pô, teve mais de 1.000 pessoas, então eu falei, pô, então tem uma galera que pensa igual a mim. E eu tô aqui com medo de falar, até fiquei com medo de fazer essa publicação, porque sei lá o que vão pensar e tal. E aí todo mundo curtindo, eu falei, pô, então por que eu tô com medo disso aqui? Vamos falar disso, vai? Então é esse lugar que eu quero trazer aqui. Vamos falar. Por que a gente tem medo de falar, gente? Por que é tão difícil falar sobre isso, né? Quero escutar um pouco vocês, sobre o que vocês acreditam. Por que é tão difícil falar? Quais são os desafios de poder trazer um pouco mais de clareza sobre esse assunto? Bem, para mim, sempre foi muito difícil falar pela estranheza que gerava eu crescer já tão diferente, né? Como você falou, do vegetarianismo da sua mãe, então eu cresci vegetariana, sendo tratada na homeopatia, né? Meditando desde sempre, dormindo com a coluna reta no chão, duro, tendo esse lugar da alimentação, mas também do energético, ter que fazer exercícios energéticos, e todo esse conteúdo vinha da minha mãe para a gente através dos estudos que ela tinha, a partir, sei lá, dos estudos que ela tinha sobre os pleidianos, sobre os arcturianos, ela era muito amiga da Cris Criscon, da Fraternidade Branca, então era tudo muito energético. E para mim isso se tornou muito natural, né? E aí ir para o mundo era sempre um desafio, porque quando você é criança você não tem filtro. Então, infinitas vezes fui extremamente ridicularizada do tipo, qual é? Você nunca foi no médico? Você nunca faz isso? Ou eu chegava cheia de cristais enfim, colocava o cristal, né, com o BIP, né, que tem os quadrantes X, Y, Z, porque é para realmente te conectar com essa coisa superior. Eu colocava em cima da carteira, porque para mim era incrivelmente lindo, entende? Tipo, tinha que estar na minha bolsinha de lápis. Como não? Porque era a minha conexão com essa coisa maior, né? Então, colocava na carteira. Se alguém estivesse fazendo chacota de uma criança ou rindo, eu era a primeira a pegar a criança, abraçar e falar, você está se sentindo bem? Então, te conecta com um lugar de espiritualidade, de autoconhecimento, ou quando eu estava triste, não queria fazer alguma coisa, que não condizia com a minha realidade da década de 80, 90, quando eu estava crescendo. Eu conto esse caso e as pessoas riem um pouco de mim, mas eu era tão nesse lugar muito espiritual e energético e tal, que eu fui fazer meu vestibular. Eu sentei primeiro em posição de meditação, coloquei os cristais e assim, depois que eu estava completamente em equilíbrio, é que eu comecei a fazer minha prova. Então você imagina, né? Eu fui atração naquele momento. Então chegou um momento que eu entendi que estava difícil. Hoje é muito engraçado, né, que eu estou nesse lugar de ser uma terapeuta e eu vejo as pessoas falando de coisas que eu aprendi quando eu era muito criança e hoje são super trend e são super aceitos. Mas a minha mãe sofreu muito, assim, de apontar na rua, de fazer pessoas virem atrás para falar que ela tinha falado uma coisa que não era verdade. Então a gente viveu esse rebote, década de 80, 90. Então acho que aí deu um medo, sabe? Teve muita gente que veio falar no alto de um coração puro e limpo, falar, velho, existe, né? E quando eu era criança, ela levava a gente para fazer as aparições e olhar, e você via as naves caminhando, você via fachos de luz, e naquela época, então, né, era muito anormal, mas era muito comum lá em casa. Então, quando a gente ia falar isso, meio que na inocência tinha esse lugar. Então, acho que aí houve esse embotar, né, esse medo
de se expor e de se colocar nesse lugar. Poxa, é verdade, eu não só vi como eu realmente vi a nave passando, vi essas energias, como eu também acredito, né, nesses ensinamentos que são tão incríveis e que fazem diferença nesse lugar do autoconhecimento, nesse lugar da espiritualidade. Acho que é por aí, assim, eu acho que o medo veio pela não aceitação, que hoje está muito diferente, né? Isso é muito lindo de ver como que o mundo está se adaptando a essas novas formas do pensar e do vibrar. Dando sequência aí na fala da Larissa, da Lala, é algo muito similar, assim, essa percepção de ter um pai e uma mãe que tinham um modo de ver a vida diferente, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles comungavam das mesmas percepções, e meu pai, especificamente, por ter sido um contatista muito jovem, ele viveu contando esses casos, toda a história que aconteceu, que ela foi relatada, ela foi documentada, ela foi, naquela época, viralizada por jornais, revistas, rádios, e nesse processo todo era um caso muito curioso, porque as pessoas mais próximas taxavam ele como doido. E ele tinha os grupos de estudos dele, que frequentavam a minha casa, e era muito interessante, porque eu era criança e era muito assim, era justamente a compreensão de que o ET era aquele ET do desenho, do filme, do Spielberg, do filme. E enquanto criança eu ficava tentando trazer dentro do meu imaginário que o ET era aquele ET. E eu lembro que meu pai era apaixonado com esse filme também. Ele tinha toda aquela ficção mesmo muito adentrada, porque era uma verdade para ele. Outra coisa também, meu pai, ele era cartógrafo e desenhista, então ele desenhava mapas das cidades. Então, para ele desenhar os mapas, ele tinha que pegar o avião e fazer fotografias aéreas, e depois ele desenhava de uma forma muito lúdica. Então, toda essa relação de espaço do meu pai era muito aproximada, porque eu cresci com ele numa mesa de luz, fazendo desenhos nas madrugadas. Então, antes da era Google, a gente tinha um Google dentro da nossa casa, que era o meu pai levantando o histórico do lugar, a história da cidade. Então, ele fazia os desenhos das cidades, que era bico de pena, caneta de nanquim, era aquarela, e ao mesmo tempo, nesse ambiente totalmente assim, artístico, criativo. Eu cresci na mesa de luz, em cima da mesa de luz, ele contando esses fatos, essas histórias, a minha mãe como compositora, cantora, artista. Então, assim, lá em casa era frequentado por artistas. Eu cresci, assim, ouvindo Raul Seixas, e muito Raul Seixas, que era, tipo, repertório. E Raul Seixas dizia muito sobre isso tudo, né? Então, assim, eu cresci entendendo que todo aquele repertório, tudo que vinha naquelas canções de Raul, a forma que minha mãe e meu pai lidavam com a arte, era tudo muito aproximado. A arte e toda essa ideia do extraterrestre, né, fora da Terra, sempre foi muito repertório de almoço, de domingo, dentro de casa. Mas isso era o nosso recinto sagrado. Porque fora de casa era o ridículo. Era aquela coisa assim, tipo Fabinho doido, que era tipo o apelido do meu pai no bairro. Então, isso para mim era muito ruim. Eu lembro que na escola eu não levava amiguinhos da escola para dentro da minha casa. Tinha que fazer trabalho escolar, eu ia para a casa dos amigos. Então, eu me sentia muito estranha por conta dessas questões, assim. E eu costumo brincar que filho de doido quer buscar a caretice. Então, lá em casa nós somos 4 filhos. Então, 2 filhos ficaram bem caretas. Na adolescência, eu mantive o ápice da minha loucura. Então, eu posso dizer assim, que enquanto adolescente eu vivi festas raves, acampamentos. Então, assim, eu fui para o meu extremo do caos. E aí, quando chegou minha formatura, eu terminei minha faculdade, eu falei, nossa, agora eu preciso manter uma seriedade, porque eu não quero caminhar para o ridículo. Então, assim, eu fui buscando isso e fui criando essa matrix toda, né, do disfarce da matrix. E agora, nesse momento, eu tô quebrando essas rupturas de um jeito, assim, reconectando. Eu tenho 35 anos, mas eu lembro que até meus 22, 23 anos, eu estava caminhando muito para esse lugar do meu pai, honrando demais ele. E hoje eu entendo que é possível, sim, continuar honrando, entendendo, falando,
e inclusive trazendo essas percepções, porque não era irreal, não era algo ridículo. E só um ponto assim, que eu queria só para fazer esse fechamento, é que eu tive a oportunidade de fazer uma constelação sistêmica individual e eu desabei a chorar e tive um entendimento, eu me sinto à vontade de compartilhar com vocês aqui, que num determinado momento eu vi esse processo do meu pai e aí eu coloquei no campo, né, que eu não conseguia fazer determinadas coisas porque eu tinha medo do ridículo. E aí a pergunta do constelador para mim foi: a alma pode ser ridícula? A alma não pode ser ridícula. E isso eu caminho com essa palavra, eu caminho com isso. Então é isso, assim, não pode ser ridículo e hoje eu me sinto à vontade de poder falar. Bom, eu acho que respondendo um pouco do porquê que existe tanto medo, eu sinto que nos últimos, talvez assim, os mais estavam certos. 2012 para cá, a gente tem essa vontade de falar de um lugar mais proprietário sobre tudo isso, sem tanto medo, mas leva algumas ondas de anos para a gente assumir que eu já não tenho mais tanto medo e aí externalizar. As histórias que eu acompanho, né, dos estudos todos, desde o famoso caso Roswell, lá em 47, nos Estados Unidos, que cai o OVNI, e é totalmente documentado, né, por jornais e por militarismo e por parte dos militares, como OVNI é coisa de 24 horas, 48 horas depois, cria-se uma história inteira dizendo que era então um balão de clima, enfim, né, um balão que estuda o clima. Eu acho que desse caso icônico, que quem estuda todas essas linhas americanas, e eles são bem duros nelas, né? De Área 51, que no começo do ano tinham milhões de pessoas querendo invadir a Área 51 lá, que é uma grande área militar, que tem todo esse background de talvez terem naves lá dentro, enfim, documentários no Netflix do Lazari contando, olha, eu trabalhei na Área 51 fazendo engenharia reversa numa parte de um motor lá que tinha gravidade zero, que era de uma nave não terráquea, não terrena, enfim, até todos os estudos de Segunda Guerra, porque 47 foi logo depois da Segunda Guerra. Se você pega todas as histórias do Hitler, ele tinha essa loucura, né, instalada nele, e tinha uma parte da loucura que era muito baseada na Antártida e ele ia atrás disso. Então, assim, acho que o medo nasce das narrativas que foram conectadas a isso tudo a partir da Primeira e da Segunda Guerra, porque acho que antes disso ficava muito, nós éramos ainda como sociedade muito imaturos, né? Então não se falava muito, tinha uma ou outra aparição, né? Eu lembro dos meus tios avós contando histórias de que viram ETs e viram sacis, era tudo no mesmo balde, entendeu? Quando você vai puxando séculos e séculos para trás, as chances deles se tornarem deuses e não astronautas é maior ainda. Por isso que os livros e os estudiosos dos deuses astronautas dizem, olha, a maioria das religiões muito antigas, as chances de terem tido contato com seres extraterrenos era muito maior do que ter tido contato com os deuses, principalmente se esses deuses são com características humanas, né, com raiva, essa coisa toda, né? As chances de serem ETs eram enormes. Então, tudo isso para dizer o quê? Que o nosso imaginário, desde os deuses astronautas, passando pelo começo do século passado, as duas guerras, e tudo aquilo que no pós-guerra meio que também apareceu, porque o que aconteceu naquele momento? Nós tínhamos tecnologia o suficiente para explodir uma bomba atômica e nós tínhamos, em 69, tecnologia suficiente para botar essa bomba atômica para fora do planeta através quando a gente pousou na Lua. Então eu acho que foi uma época de 45 ali, quando a gente explodiu a bomba, uma tecnologia tão potente, até a gente levar o homem no espaço, que teve muitas aparições. Que teve todo esse cuidado desses seres de dizer, bom, eles já assumiram, eles já chegaram a um patamar de desenvolvimento grande, mas não estão com a moral correta para se tornar um ser planetário, entendeu? Eles ainda estão competindo, a Guerra Fria, para ver quem bota lá a bandeira primeiro, entendeu? E eles têm uma bomba atômica. Então, eu acho que daí nasce o nosso medo, porque
tem muitas histórias que são contadas de forma ou irrelevante, né? Quem fala, eu fiz isso, acaba acontecendo como o pai da Dani, né? É taxado de maluco, ou seja, existe toda uma desconstrução mesmo da sanidade daquela pessoa. E tem também as histórias não contadas, entendeu? E quando se contam, eles permitiam que contasse as histórias de terror, né, que era aquele que foi abduzido, e aí voltou com cicatrizes, e aí meio bagunçado. Isso é uma parte delas, porque eu acho que tem seres acontecendo em várias dimensões e níveis de consciência, né? O fato de você ter alta tecnologia não significa que você tem alta virtude, a virtude não é alta, só a tecnologia é alta. Mas eu acho que daí nascem os nossos medos, né? Por muito tempo eu entendi que ET bom era aquele que estava na quinta dimensão para cima, né? Que ele não precisava estar estacionando nenhuma nave aqui, porque tinha a ver com o fato da abdução. Hoje eu ainda tenho algumas restrições sobre ETs muito materializados, né? Mas eu sei que tem de todas as naturezas e assim como a gente tem muitas raças aqui, as raças são infinitas. E tem sementes deles por todos os lados, porque para mim um ser de outro planeta é um elevador biológico. Ele vem para ajudar uma raça a se desenvolver. E aí não à toa a gente gosta tanto das narrativas de ficção científica como Star Trek, Star Wars, né? Não é à toa que a humanidade consome isso violentamente, entendeu? Com bastante força. Está no nosso DNA essa história. Nossa, eu estava pensando justamente nisso, assim, nessa contradição em não se falar sobre isso, e a resistência. Ao mesmo tempo, um dos filmes mais populares de todos os tempos é a trilogia, nem sei quais, são uns 9 filmes, né? Mas como é que fala? Novilogia, sei lá. A saga Star Wars é uma das coisas mais populares que existe em termos artísticos, né? Então, que estranho isso, né? Essa diferença. O que eu acredito é que a gente aceitar a existência de seres fora da Terra destrói toda a estrutura, desmonta toda a estrutura de controle da nossa sociedade, porque dá tilt na forma como a gente entende a vida. As estruturas, as instituições, elas não podem funcionar com com esse entendimento da existência de mais coisa fora do planeta Terra. As religiões, elas deixam de fazer sentido se você considera que tem outros seres e tem outras hierarquias de consciência. A estrutura política, ela deixa de fazer sentido. A educação, sobretudo. Né? Então, tudo isso desmonta. O que acontece é que eu acho que a maioria das pessoas tem medo de se desapegar dessas estruturas. Justamente porque a gente foi tão doutrinado sobre como a gente tem que ser, como a vida funciona e tal, quem você é, o ser humano e tal, como você tem que se comportar, que a gente se relaciona com essas estruturas físicas muito engessadas. E o que está acontecendo na Terra agora é um movimento de expansão e de libertação dessas estruturas. Então você vê cada vez menos crianças gostando de ir para a escola, porque a escola ela não faz o menor sentido. Essa estrutura de ensino quadrada, que todo mundo tem que decorar os mesmos livros, os mesmos capítulos, tem que provar que aprendeu e tal, com um professor que sabe, com um monte de aluno que não sabe. Isso não faz sentido mais. As crianças que estão vindo com uma consciência muito mais elevada, não faz o menor sentido, então elas não conseguem. Então, isso vai acontecer. Existe um tensionamento que vai precisar surgir novos modelos que estão começando já a aparecer, novos modelos de educação. A gente vê muita dificuldade das pessoas de se encaixarem em caminhos religiosos, né? De cada vez mais a espiritualidade livre se abrindo, ao invés da estrutura religiosa tradicional. A política é a mesma coisa. Pô, quantas pessoas que gostam da política, que amam discutir sobre política ou que se identificam com algum partido, especialmente? Não existe mais isso praticamente. Então, o que é o novo, né? Então, quando a gente coloca todas essas questões e a gente traz mais um elemento, que é, opa, existem seres então que atingiram tecnologias mais avançadas do que as nossas? Como é que a gente lida com essa informação? Sabe? O que significa? Então, se tem muito mais coisa fora daqui, quais são os limites? Né? A gente se liberta dessas limitações mesmo. A gente começa a se conectar com o universo, que é gigantesco. Então, pô, será que não é hora da gente poder falar mais sobre isso, né? Eu estava refletindo ontem
sobre o masculino e o feminino, que é uma das temáticas que eu mais estudo, né? Masculino e feminino e tal. O que acontece quando a gente atinge a integração do masculino com o feminino? E aí a resposta que me veio é quando eu consigo equilibrar perfeitamente, dominar essas duas energias e ter o masculino com o feminino, é o extraterrestre. É o ETzinho ali que não tem masculino ou feminino, ele é a integração daquelas duas. E com aquela capacidade energética, existe um poder de manifestação muito maior. Então, me conectar com eles assim dessa forma me trouxe um entendimento melhor do que significam esses povos, né, que a gente fala dos pleiadianos, os arcturianos, que são consciências muito elevadas. Então eu quero abrir um espaço aqui para a gente fazer um paralelo entre seres extraterrestres e espiritualidade. Como é que a gente pode fazer essa ponte? O que vocês acreditam sobre isso? Qual é a leitura que vocês têm? Vou trazer minha percepção, assim. É justamente o que a Lígia trouxe desse processo de evolução, né? Como que outros seres nos ajudam sempre no processo da expansão. Eu não acredito que nada chega para a gente dentro de um nível de consciência que a gente não está preparado. Se está vindo agora, né, essas percepções, essa busca, essa vontade, coração aberto para poder perceber, é porque já chegou para a gente possibilidades da gente quebrar as estruturas. Eu também sou pesquisadora nessa área de educação, Gu, e quando você fala sobre as estruturas que a educação vai fazendo com que a gente vai vivendo na rigidez e vai reproduzindo, né, a gente reproduz sistemas o tempo inteiro. Então, o aluno, nesse processo, ele vive dentro de uma estrutura estruturada, estruturante, e a gente vai vivendo a reprodução. E aí, quando a gente começa a perceber, numa pandemia, onde os alunos saem da escola e estão tendo que se reinventar dentro de casa, você acha que a gente vai pensando, será que é à toa que automaticamente, entre aspas, as famílias estão sendo obrigadas a tirar seus filhos das escolas para se reinventar obrigatoriamente? Porque se não fosse dessa forma, se não tivesse uma pandemia, dificilmente um pai e uma mãe ia conseguir assumir de verdade a educação de um filho dentro de casa. Eu tenho um filho de 4 anos, além de ser pesquisadora, eu sou mestre em educação, eu sei o tanto que é difícil você pregar uma coisa e realmente, na prática, exercitar isso. E eu estou vendo agora mesmo, tenho estudado sobre homeschooling e tenho participado de grupos de mães e de pais descabelados que não estão dando conta de assumir essa escolarização, que é diferente da educação, dentro de casa. Só que no meio de um processo que a gente está vivendo de mudanças de paradigmas, a gente está saindo dessas estruturas. Então, eu acredito que quando a gente traz essa proximidade, né, de outros seres, eu acho que existe uma certa influência para a gente realmente avançar nas nossas percepções, mesmo que a gente não esteja vendo. Eu até brinco, quem tem olhos para ver, que veja. Eu acredito muito que a gente realmente não está sozinho. Como diz a Lígia, são várias raças, a gente não sabe como que está dentro da matéria ou na quinta dimensão, como que isso funciona. Mas se a gente tem a percepção sutil, que é o que a Larissa fala também, da sutileza de perceber, a gente vai vendo que quem tem olhos para ver, que veja os fenômenos que estão acontecendo e as mudanças e as rupturas dentro da sociedade. Eu acredito que essa história do novo, normal, não é nada disso. A gente simplesmente está voltando, fazendo o caminho de volta para casa, né? Quebrando esses processos de estruturas mesmo, que vai trazendo a rigidez do ser humano. Eu acho que no final das contas a gente está buscando se libertar, né? Quebrando essas algemas. É o que eu acredito. Para mim, espiritualidade e extraterrestre, como você falou, Gus, é quase que uma coisa que meio que caminha um pouco junto, assim, não porque eles saberiam dizer mais sobre espiritualidade do que nós aqui em 3D conseguiríamos acessar, mas de uma forma ou de outra já é, como a Dani falou, uma forma muito mais expansiva, né, de perceber o próprio, energeticamente falando, o cara vibra numa frequência muito mais alta. Então, para mim, primeiro, assim, né, eu acho que espiritualidade, a partir de todas as pesquisas que eu venho
né, desde a minha infância, a menina do cristal e do esoterismo, da espiritualidade até hoje, a espiritualidade está muito conectada com o seu padrão vibratório, né? E eu acho que os extraterrestres falam muito de frequência e de vibração, né? Quando todo mundo que você conversa e fala que teve alguma conexão com extraterrestre, ou soube de alguma coisa, escutou, leu um livro, ou viu alguma citação, ou alguém que canalizou a energia, ou qualquer coisa nesse sentido, todo mundo vai falar assim, nossa, foi uma energia muito forte. Por quê? Porque o cara já vibra numa frequência um pouco mais alta. Então, esse paralelo está muito conectado com o quanto você começa a vibrar sua própria energia num padrão mais alto. E isso perpassa claramente com um olhar para como você lida com seu próprio corpo, um olhar para como você lida com a sua própria mente, né? Olhar como você lida com o que você emana para fora de você, né? E aí, eles há muitos infinitos milênios têm falado sobre isso, assim, né? Tanto que se você vai pegando estudos, falam, por exemplo, que o que hoje a gente entende como xamanismo, na verdade, eram estudos perdidos de seres de Leiades que contou para aquele povo naquela época. Como também hoje você vê uma série de pessoas que canalizam algumas estruturas e falam que eles tiveram contato ou são essas pessoas de novo encarnados. Então, assim, é muito abrangente esse lugar, mas eu acho que a grande base da espiritualidade olhando para essa nova, né, com seres de outra dimensão, é entender isso, que a gente está falando de frequência, vibração, de frequência, e que para eu entrar nesses padrões energéticos mais altos, estar em contato, como a Lígia falou, de seres de quinta dimensões para cima, ou vibrar neste lugar, é muito importante fazer um para-casa da terceira dimensão, né? Então, assim, eu acho que é primeiro entrar para muito dentro dessa casa, cuidar muito bem desse lugar e para aí sim vibrar grandemente para você ter condições de acessar esse conhecimento, que nem precisa ser, né, ter contato ou ver o ET ou não, mas é quando você começa a vibrar em faixas energéticas maiores, você vai ter acesso a essa sutileza energética que é a espiritualidade. E como você falou, o feminino e o masculino que se encontra é onde encontra o ET. Nos meus estudos, na verdade, o masculino e o feminino, em outros níveis frequenciais e vibracionais, na verdade, nem é que eles se encontram e fundem, é porque eles têm a liberdade de fundir-se em si quando querem e libertar-se quando querem, porque eles são livres de toda e qualquer condição mental, humana. Quer dizer, eu acho que nem humana seria até pouco para a gente falar, são livres, assim, eles são seres completos de percepção. Então, a espiritualidade encontra esse lugar das outras dimensões por isso, porque eu acho que a cada momento que a gente vai vibrando mais alto, a gente vai liberando a mente. E nesse lugar de libertar, a gente vai tirando arestas, então você vai ficando livre, real, assim. É por isso que eu acredito que aconteça esse paralelo tão forte, porque quando eles vêm falar, eles falam muito claramente isso. Bom, para mim a espiritualidade e seres, né, principalmente, não só vida fora da Terra, porque vida em microbactérias é vida também, né? A gente está falando desse tipo de seres mesmo. Ela é uma história que se confunde bastante na nossa jornada, né? Acho que tudo aquilo que eu estudei de religiões, de espiritualidade, ela passa de alguma forma por isso tudo, sabe? Então, desde você perceber como é que as raças se evoluíram, né? Eu tenho todo um trabalho depois em cima disso que chama Origens, que vai lá, né, no evolucionismo mesmo de Darwin. Tem um salto no humano, né, no Homo sapiens. Esse salto biológico mesmo, que você olha ali a evolução dos hominídeos antes desse Homo sapiens sapiens, e ele tem um salto gigantesco genético, entendeu? Que é um elo perdido, que a gente não consegue direito contar sobre isso, assim como
né? Se eu pegar só o criacionismo e falar, bom, foi criado do barro e depois a mulher da costela de Adão. Essa história é poética, ela é bonita, ela é cheia de simbolismos, mas ela funciona para os meus sobrinhos de 5, 6, 7 anos. Eu acho que tem um nível de maturidade para você assumir isso literalmente, entendeu? Por outro lado, quando você junta as duas coisas, né, que você traz ali as duas realidades, você consegue entender que houve sim, né, uma materialização de um elevador biológico. E é isso que as teorias dos deuses astronautas trazem, entendeu? Que principalmente as antigas escrituras, seja a ocidental, o Velho Testamento, as escrituras antigas hindus, né? Quando você vê esse monte de Deus, esse panteão de Deus, né? Os gregos, panteão de deuses gregos, com cada um com uma característica humana, o deus da guerra, o deus da raiva, o deus não sei o quê, da fertilidade. Na verdade, a fonte não é isso, né? Aquilo que a gente entende como divindade já hoje não é isso. Não faz trocas com você. Então, a hora que a gente começa a entender que todo esse panteão de deuses, isso não significa que se você vir aqui na minha casa, você não vai encontrar um monte de simbolismo desses, não. Eu acho que tem uma consciência, tem uma frequência que você pode ancorar, desde que você não seja mais subjugado ou convidado a adorar, né? Esse tipo de situação, tá tudo certo você acessar a frequência. Mas para mim foram todos seres de inteligência fora da Terra. A gente está muito acostumado nesses últimos anos a já entender, né, principalmente no Brasil, que é uma raça que gosta desse monte de religião, que acolheu o kardecismo melhor do que a França, que acolheu a maioria das religiões aqui, nasceu em algum lugar e aqui, se não é a maior, é a que mais tem seguidores no segundo lugar. A gente tem essa verdade já entre nós, né? A Globo já fez novelas sobre, enfim, as cidades espirituais, mas até aí são todos seres terrenos, são almas que encarnam, desencarnam aqui. A gente já aceita isso muito bem, pelo menos uma parte da população já aceita isso muito bem. O que a gente não aceita ainda é que, para além do nosso lar, lá, para quem lê Chico Xavier e lembra direitinho da história, a mãe do médico vem de outro orbe. O que é um outro orbe? É um outro planeta, ela está numa outra frequência, né? E esse orbe, pensa assim, que no universo, isso é o Hubble, os cientistas do Hubble dizendo, mais de 95% de tudo que o Hubble fotografou não é visível, é matéria ou energia escura. Isso quer dizer que tem faixas de existência, só que é 95%, não é 5%. 5% é a infinidade de galáxias. 95% é algo que a gente não consegue nem sequer entender o que está lá, então a gente chama de escuro. É aí que moram todas essas frequências. Então tem sim seres em outros planetas, nesses menos de 5%, que é uma infinidade de galáxias, que podem vir fisicamente, e tem seres, muito mais eu diria, que estão nesses 95%. Entendeu? Então essa história toda se mistura. Por que a gente tem uma parte da população grande se descolando das instituições? Porque as instituições têm a ver com comando e controle, né? Se esses deuses astronautas lá atrás fizeram a gente trabalhar em prol deles mesmos, né? Tem teorias gigantescas. Tem uma que fala que eles vieram buscar ouro aqui. Enfim, esses são os sumérios. Mas o fato é que eles fizeram a gente adorá-los, né? E adorar, na etimologia da palavra, é trabalhar para. Esses seres não servem mais para humanos livres, entendeu? O humano livre sabe que a divindade está dentro dele. E essa é a reconexão. E é por isso que a gente está quebrando com tantos protocolos. Então, espiritualidade, seres fora do planeta, seres vida fora do planeta, para mim é o novo protocolo da espiritualidade atual, entendeu? Então eu acesso sim os mentores que estão de repente no nosso lar, numa ilha de Aruanda, sim, que são seres que desencarnaram assim como eu quando eu desencarnar e vêm ajudar, e a gente acessa sim seres que estão em dimensões maiores, estão longe da gente no tempo e espaço, mas estão próximos na frequência que a gente opera, que a gente consegue atingir. E não são seres que pertencem ao planetinha azul. Inclusive, tem seres encarnados. Eu acho que nessa fase de transição teve um monte de gente que se voluntariou e falou assim, eu quero bottom, eu passei pela transição do planeta Terra, porque esse planetinha aqui já sofreu bastante. Sabe que enquanto eu escuto vocês falando, assim, e eu percebo como a minha mente vai expandindo, né? Então, considerando novos cenários. Tipo assim,
tentar explicar para ficar mais claro de ilustrar. Quando eu sou uma criança, o meu mundo é o... Antes de nascer, o meu mundo é a barriga da minha mãe, né? Barriga da minha mãe. Aí eu nasci, e pá, aí a minha família ali, a minha casa, então eu cresci num apartamentinho pequeno, então aquele era o meu mundo. Aí eu fui crescendo, aí eu conheci os meus primos, né, os meus tios, expandiu ali para minha família. Aí fui para a escola, aí comecei a expandir um pouco para a escola, conheci os amiguinhos da escola. Aí mudei de colégio, fui para um colégio maior, expandi um pouco mais. Aí entrei na faculdade, expandi um pouco mais. Comecei a trabalhar, expandi um pouco mais, né? Aí, sei lá, deixei o mundo corporativo, comecei a empreender, expandi um pouco mais. Comecei a buscar mais autoconhecimento, fui estudar coisas de, sei lá, de espiritualidade, começou a expandir um pouco mais. Natureza, expandiu mais. Permacultura, tecnologia, foi expandindo, expandindo. Só que fica limitado ainda porque está só na Terra, né? Tipo, toda a minha expansão está só aqui na Terra. Quando a gente começa a trazer, opa, seres de outros planetas, universos, estrelas, planetas, sei lá, expande para um lugar que eu ainda não consigo chegar, entendeu? Tipo, a minha mente ainda não consegue alcançar. Ainda não consegue alcançar. Por isso que a arte é importante, né? Porque aí eu começo a pensar em Star Wars. Opa, já entendi. Ah, tá, eles vão no planeta e tal, eles entram no planeta. Já começa a me dar linguagem. A arte sempre traz essa linguagem. Avatar, quando eu assisto Avatar, nossa, Avatar é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Maravilhoso. Conseguem compreender novos níveis de conexão com a natureza, né? Olha a linguagem que dá. Mas a gente precisa cada vez mais, eu acho, falar sobre isso, porque um dá referência para o outro conseguir compreender. Então, para mim, uma grande expansão teve um dia que eu conversei com a Larissa, não sei se ela vai lembrar, acho que vai lembrar, mas não sei se eu te falei isso. Foi o dia que ela pegou a caneta e ela começou a desenhar tipo as hierarquias, assim, ó, então o primeiro nível aqui tem aqui, então os seres humanos, aí tem lá os seres dessas dimensões, tem os anjos, tem os arcanjos, tem os mestres ascensionados e tal, e depois tem os extraterrestres. Foi tipo, deu um tilt, assim, como assim, peraí, os extraterrestres eles estão no nível mais elevado do que os mestres ascensionados, do que tipo Saint Germain, como assim? Para mim, tipo, Saint Germain é o cara das galáxias, né? E, não, peraí, é verdade, né? Porque ele faz parte de uma estrutura humana da Terra, então ele só vai chegar na hierarquia da Terra. Deu um tilt no meu cérebro, isso aqui. E eu tô até agora processando essa informação, assim, só agora que eu tô conseguindo, isso faz tipo um ano, sei lá, e só agora que eu tô conseguindo entender que, nossa, é verdade, né? Então, beleza, quando integra masculino e feminino, dá um outro ser que é mais avançado. Então, acho que é muito necessário a gente abrir essas conversas, porque isso ajuda a gente expandir. Tipo, aí é muito fácil se libertar da caixinha, entendeu? Tipo, com essa percepção mais avançada, mais ampliada, fica muito fácil sair da caixinha da educação da escola. Fica muito fácil sair da caixinha do mundo corporativo, porque, tipo, não cabe, entendeu? A consciência é muito mais ampla do que essa caixinha dessas estruturas. Então, tipo, fica ridículo. É tipo brincadeira de criança até, sabe? É tipo você pegar um grande físico, sei lá, um físico nuclear, um grande cientista, e pedir para ele brincar de Lego, sabe? E, tipo, eu falar, isso aqui é a mesma coisa, mesma coisa. A gente trazer essas consciências para brincar de Lego. O que a gente faz aqui é brincar de Lego nessa sociedade. Então, vamos começar a expandir, a usar o nosso potencial criativo, né? Eu diria mais, fica seguro ir além a partir quando a gente olha isso com maior expansão, porque é seguro você realmente escutar só a sua intuição, porque ela está conectada com algo muito maior, assim, que é uma sabedoria muito própria. Fica seguro pensar diferente e aí você fala, nossa, beleza, porque tá bom que essa galera aqui não entendeu, mas tem uma galera, Ana, que vai compreender. Eu acho que à medida que a gente vai se olhando nesse lugar, que no meu caso foi assim, né? Chegou um momento que eu falei, cara, não dou conta mais, eu vou ter que entender, porque eu era muito diferente. Então eu falei, vou ter que entender o que é virar mais normal. E aí, mochila nas costas e fui embora para a Europa, fiquei 8 anos imersa na coisa do fazer televisão, fazer filmes e tudo, e viajar, mas sempre tinha esse lugar. Aonde eu estava, eu ia atrás de algum lugar energético ou de algum curso que me levava à espiritualidade, né? Nunca desconectada completamente.
E depois, quando eu volto, né, da condição de ter filho, sair do mundo corporativo e realmente me vi assim, assumindo de novo aquela criança Larissa que ficava olhando para o céu e falando, um dia eu vou embora, eu percebi que isso era seguro. O ganhar prêmio na Bélgica como produtora executiva do documentário Bacana, aquilo era uma falsa segurança. Só que essa nova transferência para voltar, por que é seguro ser a Larissa criança que via a espiritualidade, sentia e comia uma bowl de arroz agradecendo a cada colherada? É seguro porque é muito próprio, é muito eu, né, quando eu estava lá ganhando prêmio, arrepiei para falar isso com vocês, quando eu estava lá ganhando prêmio na Europa e né, passaporte carimbado e todo mundo falando, aquilo era seguro, mas em algum momento eu me perdia de mim, porque eu tinha que dar uma resposta X, porque era a resposta que o canal esperava, e eu não queria fazer Y, mas era o que era certo. E naquele lugar não é seguro. Só que a gente é acostumado, e eu, graças a Deus, não tive essa criação, mas eu vejo muito no escritório hoje, atendendo as pessoas, como a gente é acostumado e pressionado a acreditar que aquilo é o real. Porque, efetivamente, se você pergunta a qualquer ser humano, em qualquer processo mínimo, não estou falando de fazer vipassana, não fazer jejuns, ou fazer essas várias imersões que a gente faz ao longo da vida, né? Eu estou falando mínimo, assim, põe a pessoa em estado meditativo mínimo de mindfulness e realmente pergunta a ela o que ela gostaria de fazer. Nunca. Eu não escuto. A coisa é sempre assim, nossa, tomar mais sol, nossa, tá muito gostoso aqui. Não, é muito esse lugar próprio, que é muito fácil de ser acessado e isso é seguro. Eu acho que, como a Dani falou belamente sobre a quarentena, para mim, foi um momento que eu olhei e falei, uau, o universo, Deus, deusas, enfim, a consciência maior, botou todo mundo num grande retiro espiritual. E agora sim, que legal, porque tá na hora da gente viver esse retiro. Assim, eu fui, vocês foram, né, conscientemente atrás de retiros, mas não, agora botou a humanidade para entrar em retiro, porque gerou silêncio. Você andava nas ruas, não tem barulho. E aí, quando eu estou no silêncio, eu sou obrigada praticamente a escutar o barulho interno. E nesse lugar de escutar o barulho interno, você vai entendendo esses lugares próprios. Então, Gus, eu não imaginei do impacto que gerou naquele nosso papo, mas é isso, assim, essa expansão que gera essa grande segurança na minha cabeça, assim, por isso que eu te contei desses elementos hierárquicos, que nem, na real nem são hierárquicos, né? Na real, todo mundo é muito amigo de tudo, né? E assim, quando eu que sou uma criança da Fraternidade Branca, é muito legal. Eu acordava, acredito, né? Eu já imaginava a Chama Violeta, o mestre Saint-Germain, eu levava ele para ir para a escola comigo, era nesse lugar que eu vivia, assim, né? E quando o povo falava de extraterrestre, falava, não, meu amigo e tal, porque é tudo muito fluido, eu acredito. Eu queria trazer um contexto assim para essa história. Eu tive esse entendimento também há muitos anos com o professor Laércio, né, falando sobre essas dimensões, planeta Terra, onde fica ali o kardecismo, Umbanda, Quimbanda, tananã, no terceiro nível os mestres ascensionados e depois os extraterrestres. Dentro desse ponto que a gente estava falando, como que isso nos assiste, e aí a Lígia falou, dentro do próprio Star Wars, né, quando sai da orbe, aliás, do Chico Xavier, quando fala sobre o nosso lar, sai de uma orbe para vir ao planeta. O entendimento para mim que me deu bug na cabeça foi vendo o professor Laércio falando que mesmo nessa hierarquia, nessa primeira hierarquia, nós estamos aqui no planeta Terra, e de repente vem essa encarnação, reencarnação, que está no primeiro nível, né, para a evolução ali, onde eles acessam o kardecismo, a gente está vivendo um processo de encarnação, reencarnação, para a gente estar transmutando. Quando você chega no nível dos mestres ascensionados, é porque você já ascendeu tanto, você não precisa ficar retornando mais à Terra, você já está no arquétipo de uma frequência só de ajuda, de servidão. Agora, o mais louco para mim foi entender que no quarto nível, onde estão os extraterrestres, eles estão ali regendo o processo ali de ascensão para transmutar e a gente poder expandir. E a minha compreensão ainda deu mais bug, foi de entender que existe esse sistema
em outros planetas, em outras galáxias, e que de repente existe a transação de possibilidades de uma galáxia assistir outra galáxia, e de repente dentro de um sistema a gente poder receber outros seres de outros sistemas para poder assistir a gente aqui no nosso planetinha Terra. E essa compreensão, quando o professor Laércio trouxe isso, ele fala, por isso que muitas vezes vem uns Leonardo da Vinci no planeta Terra, quando vai vindo esses mestres tão brilhantes para ajudar a gente num sistema materialista, mecanicista, da gente poder trazer sutilezas, e as sutilezas, e as sutilezas, que eu acho que é esse o processo da gente poder acessar. Então, a gente tem assistência o tempo inteiro. Quando a gente abre a nossa cabeça, a nossa percepção, o nosso olhar, o nosso coração para esse lugar da sutileza, a gente tem a capacidade de quê? De expandir, até porque o nosso processo de crescimento, assim como a natureza se desenvolve, é espiralada. É uma expansão em espiral. A gente não para a gente voltar para a fonte. E é o que eu acredito que a Lígia fala. Pode ter os arquétipos, pode vir as frequências, pode vir os santos, os arcanjos e os mestres ascensionados com todo amor e respeito. Mas a fonte é a fonte. A fonte é a fonte. A fonte é a fonte. Isso, para mim, é o meu acesso diário de compreensão e que eu acho que é onde eu perco o fôlego para poder falar mesmo, assim, literalmente. Isso é ótimo. Você foi falando e foi vindo um filme na minha cabeça. Ele não ficou tão famoso, ele ficou até meio ruim, assim, de roteiro hollywoodiano, adolescente, mas ele tem umas imagens muito legais que chama Valerian e o Planeta das Mil Cidades. Vale muito a pena assistir o filme para ganhar repertório de imagem do que poderia ser. Então, os primeiros momentos do filme aparece assim, lá na nossa enfim, estação espacial hoje, mal consegue-se dar as mãos ali a algumas nacionalidades, né? Teoricamente lá é um espaço neutro. Então ele fala que a hora que de repente os grandes inimigos terrenos, né? Na época eram os Estados Unidos versus os russos, talvez hoje os Estados Unidos versus a China, eles conseguem dar as mãos dentro da estação espacial. A partir dali, o dar as mãos dos seres mais diferentes possíveis. Aí até tem uma cena que, assim, os seres eram meio peixes, então não tinha mão, entendeu? Eles estavam dentro de um sistema aquoso, mas o objetivo ali, por que eram 1000 cidades ao redor dessa estação que a gente tem lá, ela se torna um planeta? Porque você acaba tendo na Terra um lugar muito especial, seja por dobra temporal, seja porque aqui aconteceu uma série de experimentos que talvez em outros planetinhas, outros orbes não tenham acontecido. O fato é que ele demonstra que a gente tem um potencial para ter várias raças ao mesmo tempo, como a gente tem aqui na Terra, porque não são todos os planetas que a gente evolui do macaco, e nem todos os planetas que a gente tem várias raças de cores e etnias e sementes diferentes operando juntas. Isso é um privilégio à medida que vai sendo um desafio gigantesco. A gente tem uma tendência no primitivo a matar o amiguinho diferente. E aí esse nossa estação espacial se torna um planeta das 1000 cidades, dos mais diversos tipos de seres, das mais diversas expressões de vida. E é muito legal assistir o filme porque ele tem dá pra gente uma noção muito legal de outros tipos de orbe. A viagem mais doida que eu já fiz na vida para tentar entender todas essas camadas chama-se Livro de Urântia. Eu cheguei a participar do movimento aqui no Brasil, viajei o mundo ao redor desse mesmo movimento de 2007 a 2012. Ela é fundada em Chicago, etc. e tal. Ele tem uma descrição, né, da capital do sistema, que a gente tem aqui, tudo gira em torno do Sol central, né? A gente tem um Sol aqui, depois tem um mais central no centro da nossa galáxia, que gira ao redor de outros sóis, milhares de sóis, até a ilha estacionada do Paraíso, que é onde está a fonte, né? Diz que é o único lugar que é estacionado, que é parado no universo, nos todos os universos, né? No super-universo, que são 6 deles, ainda em evolução e expansão. Imagina 6 super-universos e aí os números são gigantescos, bilhões de galáxias, não sei quantos bilhões de planetas, e a gente vai fazendo essas jornadas para voltar para essa fonte, para essa ilha estacionária do Paraíso, aonde você vai receber o abraço da fonte, né? E vai se fusionar com ela. Ela está dentro de você, uns chamam centelha divina, outros chamam, no livro de Urântia eles chamam de ajustador de pensamento, e por aí vai, né? Sopro divino. Tudo isso para dizer o quê? Que são tantas as dimensões para a gente poder entender com o cérebro finito
feito do que ele é feito aqui dentro dessa caixa craniana, que fica confuso para a gente entender. Mas a hora que eu assisto Star Wars, a hora que eu assisto Star Trek, a hora que eu assisto esse Valerian, né, e eu consigo entender que tem federações, se a gente conseguir se organizar em países, em empresas, em setores Y, X, Z, o universo próximo, a próxima das 2, 3 camadas, tem uma organização muito semelhante, só que gigantescamente maior, entendeu? Talvez sem a dualidade da sombra e luz que a gente tem que viver no planetinha azul, mas ainda com a complexidade de ter que gerenciar. Você acha que Saint-Germain tira férias em Saturno? Quanto mais você sobe, mais você está a serviço o tempo inteirinho, entendeu? Então, para quem fica desesperadamente buscando a iluminação, esse é o aviso, vai trabalhar muito, né? Vai estar a serviço em muitas dimensões, onipresença, onisciência, onipotência, em muitas formas de expressão. Então, eu acho que a gente precisa começar a entender vida fora da Terra, não só pela biológica. E tem um motivo pelo qual a gente não encontra, né? Eu diria pelo menos 2. A gente não tem nível para encontrar vida fora da Terra, moral. Então, é muito fácil para eles colocarem uma camada que segura a gente magneticamente e não consegue, não se faz visto. E 2, a gente precisa atingir um nível de aceitação e humanidade, de respeito ao próximo aqui, porque se eu não consigo respeitar aquele que é só mais escurinho do que eu, ou mais clarinho, ou mais amarelo, ou mais vermelho, ou mais verde, imagina quando ele não tiver uma cara humanoide, ele tiver uma cara de peixe, ou ele tiver uma cara de ave, né, que são os seres que se desenvolvem de outras matrizes. Não vai funcionar. Então, o fato de a gente não encontrar tem muito mais a ver com nós não termos ainda essa permissão, enquanto raça humana, embora a gente tenha esses contatos individuais, do que com eles não existirem. Muito bom. Sabe que quando eu peguei o livro de Urantia, eu comecei a ler esse livro, né, alguns anos atrás, fez uns 8 anos atrás, assim, eu lia e, assim, não conseguia compreender, assim, não tinha capacidade para compreender o que estava sendo escrito ali. E aquilo me atrapalhava na minha caminhada na matéria, assim, sabe? Tipo, eu não conseguia aplicar em nada aquilo que eu via naquele livro, não servia para nada aqui no que eu fazia na matéria. Então, esse é um pouco do dilema que eu tenho também, sabe? Eu tenho amigos que são super, que vão para esses estudos e falam sobre tudo isso o tempo inteiro. Mas e aí? Mas o que a gente faz com essa informação, né? Como é que a gente traz para cá? E aí acho que eu quero fazer uma rodada, então, para a gente começar também a se encaminhar para o final, né? E aí? O que a gente faz com essa informação toda, assim? Do que adianta a gente saber isso na nossa vida prática, tá? O que muda nas nossas relações, o que muda no nosso entendimento da vida cotidiana, saber que existe vida fora, e como é que vocês acham que as pessoas que têm essa mesma confusão podem aplicar na vida, ou como é que a vida se transforma a partir desse entendimento? Eu vou me arriscar, falar um pouco assim das minhas percepções de cada momento. O que eu venho percebendo e a cada momento mais é que todas aquelas virtudes que a gente sabe e que a gente conhece que existe no papel, acho que o processo que a gente mais pode trazer para essas percepções das virtudes é entender mesmo as nossas restrições do ego, né? E a gente não fala disso, não é à toa que o ser humano vem com essa personalidade, com o ego e com a própria essência. E dentro de um entendimento até da linha do Sufi, assim, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre o enneagrama espiritual, que é diferente desse do psicológico, com um entendimento muito sagrado, assim, eu tenho até temor para trazer, que vem dessa base do selo de Salomão e tudo, que tudo vem para a gente poder descer as oitavas, restringir o nosso ego para chegar até a fonte. Então, a restrição do ego, eu acho que é o processo, é um desafio, e eu acredito que esse é o grande e verdadeiro caminho, para a gente descer essas oitavas, né? Até que a gente possa realmente retomar
ao caminho da fonte, que para aí a gente vai caminhar, são muitos e muitos e muitos processos, inclusive dentro da percepção, assim, quando a gente chega no entendimento do amor universal, ainda tem a compaixão, e certa vez eu ouvi dizer uma coisa assim que eu achei muito forte, que para existir uma Madre Teresa, precisa ter um miserável. Então ela está num lugar superior ainda assim. Então esse entendimento da gente entender que ainda que nós tenhamos amor universal, a compaixão ela tem que estar num outro nível. E aí a restrição do ego, que é tão desafiador, mas eu entendo que o entendimento da gente acessar essas informações, acessar toda essa percepção do todo, não é o que nós vamos fazer com isso, é o que nós vamos fazer com a gente. É o que eu vou fazer comigo, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o grande desafio de cada dia. Uau, essa é uma pergunta profunda. Eu entendo dentro de mim que saber que existe essas existências, essas consciências com maior evolução, vibrando mais alto, numa frequência mais expansiva, acredito que é interessante para a humanidade olhar a capacidade de tudo que a gente pode ser, né? Eu acho que é a mesma coisa de pensar em Deus, né? Então é entender que existiram pessoas que, né, foram se sutilizando e hoje têm um conhecimento e vibram num lugar mais expansivo, como a Dani falou, em maior virtude e como a própria Lídia falou belamente, evoluindo e voltando e servindo. Eu acho que esse é o caminho do porquê existir, né? Porque eu concordo, assim, mas para quê, né? Isso tudo, assim, né? Poderia apenas sentar e entrar dentro e compreender o seu eu, evoluir a partir do seu eu. O budismo fala tão bem tudo isso, né? Volta, mata o ego e ttt. Então, para que eu preciso olhar para fora e saber que tem alguma coisa lá? Eu acho que talvez olhar esse lugar lá é olhar para alguém que já tá um pouco mais, um coleguinha que passou na prova e esse coleguinha passou na prova e ele tem um caminho que ele trilhou e talvez esse caminho que ele trilhou ele te conta de vez em quando, te dá uma colinha para te dar um apoio para você passar na prova. Eu acho que esse é a analogia mais próxima do que eu acredito que é importante saber que os ETs existem, que os mestres mencionados existem e tererê. Mas ter muito isso muito forte dentro de si, que à medida em que você vai se aproximando desses, né, assim, eu não acho que eu ter nascido na família que eu nasci, ter vivido a experiência que eu vivi foi muito aleatório, porque eu sei o tanto que isso é distinto e diferente. Então, de um jeito ou de outro, eu estou fazendo, ao falar isso, gera já numa outra pessoa. Então, à medida que você vai evoluindo, ter a hombridade, a honestidade, a verdade, a beleza, a felicidade e a compaixão, como a Dani falou, de olhar para trás e continuar apoiando outras pessoas a caminhar nessa mesma senda, assim. Mas eu acho que o mais importante de tudo não é olhar como se houvesse um lugar de superioridade, sabe? É olhar que é um lugar de caminhou um pouco mais do que eu e aí de repente olha o potencial que eu tenho também. Eu sempre gosto de pensar assim. Acho que esse lugar é sempre estamos sempre juntos e cada vez mais dados as mãos juntos e cada vez que eu caminho nesse sentido, como a Lígia falou, daí a pouco alguém que pareça um peixe pode ser meu melhor amigo e vai ser super gostoso bater esse papo. E que bom que ele vai ser meu melhor amigo. E eu acho que é esse lugar que eu gosto muito de pensar nessas outras dimensões e nessas outras possibilidades. É gerar unicidade, assim, não esse papo de todos somos um, não, a gente é sentir nas entranhas que podemos ser tudo isso, assim, e já somos. Acho que é esse o lugar, na minha humilde ideia sobre as outras dimensões. Eu acredito também nessa importância da gente expandir além das nossas limitações, sabe? Uma vez eu escutei que as pessoas que moram em cidades onde conseguem ver o horizonte, elas sonham mais do que as pessoas que não conseguem enxergar o horizonte.
Então, a mente delas amplia um pouco, porque elas conseguem ver o horizonte, né? Elas conseguem sonhar mais. Eu acredito que pessoas que moram em cidades onde conseguem ver as estrelas, elas conseguem também sonhar mais e ter uma visão ampliada sobre a vida, porque elas conseguem ver as estrelas, né? Elas conseguem se conectar com aquilo. Eu tenho um hábito de vez em quando, pegar o meu celular e dormir olhando as estrelas pelo meu aplicativo do celular, da minha cama, assim, dentro do meu quarto, né? Eu sinto que já me abre um pouquinho essa percepção. E então, considerar que existe algo muito mais avançado me ajuda a ter referência de onde eu quero poder chegar, sabe? Até onde vai a capacidade de evolução, assim. E aí isso faz eu olhar para cá e falar, cara, estamos muito atrasados, estamos muito para trás, né? E o que a gente precisa fazer para não ficar tão para trás? É cuidar do que está aqui, sabe? A gente falou, acho que 2 episódios atrás, que o ser humano ele gasta bilhões, bilhões e bilhões para tentar chegar em Marte. E, cara, se esse dinheiro tivesse sendo usado para acabar com a fome aqui, para que a gente vai chegar em Marte? Para destruir tudo, cara, né? Para destruir tudo que a gente não consegue nem cuidar daqui. Então vamos usar para cuidar daqui, assim. E aí isso me traz um lugar, beleza, é aqui, cara. Por algum motivo eu tô aqui, tipo, não tem nenhum dia que eu consiga acordar num outro planeta. Todos os dias eu acordo no mesmo lugar, acordo nesse mesmo planeta. Então é aqui que eu tô, tipo, eu tô preso aqui. Eu posso olhar como uma prisão, porque eu tô preso, não consigo sair daqui. Ou eu posso entender que essa é a missão, essa é a realidade, é aqui. Então, beleza, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Com todos esses entendimentos, com todos esses questionamentos, com toda essa curiosidade, eu tenho que estar aqui. E aí eu vou buscar essas referências. Eu tenho certeza que esses caras, desses planetas, dessas estrelas, sei lá, eles não destroem o seu próprio planeta como a gente faz. Tenho certeza que não fazem isso, né? Quando eu penso em pleiadianos, eu não penso, mas será que ele é um pleiadiano branco, um pleiadiano preto, um pleiadiano amarelo? Será que é um pleiadiano que fala inglês ou que fala espanhol? Eu penso como uma coisa só, né? Uma raça só. E eu acho que me dá referência para entender a raça humana, sabe? Eu acredito que a evolução ela vai passar por um momento onde a gente vai ter que derrubar as fronteiras, onde não vai fazer sentido nacionalidade, onde a gente vai conseguir se reconhecer como raça humana mesmo. Não sei quanto tempo vai demorar isso. Não sei se eu vou estar vivo para viver essa experiência. Mas é a referência de onde eu acho que a gente pode caminhar. Então toda a minha relação tem que ser assim, com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes cores, diferentes culturas, né? Então eu sinto que é sempre essa referência para me dar linguagem, para poder voltar para cá e fazer o melhor que eu consigo, já que eu estou aqui nessa estrutura que é densa, que é, sei lá, não tenho muito domínio sobre isso aqui ainda. Estou aprendendo a ter mais domínio sobre o meu corpo, sobre as minhas capacidades psíquicas, sobre a minha mente, para conseguir manifestar isso, né? Bom, o que a gente faz com tudo isso? O que eu fiz com tudo isso até agora? No mundo exterior, ou talvez no mundo da Matrix, foi muito pouco traduzido, sabe? Talvez o último ano que eu comecei a contar e organizar essas ideias em cursos, enfim, talvez vá fazer um pouco mais de sentido no mundo externo. Mas ele fez sempre muito sentido nesse mundo interno. Ele sempre me deu um olho de tandera, sabe? Uma visão além do alcance. Não só porque eu tinha o conhecimento por ter estudado intelectualmente tantas linhas e tantas coisas, mas também porque a hora que você começa a se permitir viver essas experiências, entre adquirir o conhecimento e adquirir a experiência, você começa a dar espaço para esses seres que não conseguem ou não precisam mais encarnar, porque um Jesus vir para uma terra, um avatar desse tamanho, dizem que ele levou 1000 anos terrenos para conseguir densificar, para poder virar um serzinho na barriga da Maria, entendeu? Não é fácil materializar no 3D, sabe? Então, assim, eu acredito que a gente acaba se tornando, então, canal. Para que serve tudo isso? Para você também se tornar canal desses seres operarem através de você. Quem já teve a experiência de estar na presença de um ser muito potente como esse,
Você vê que palavras são desnecessárias, o conhecimento que você adquiriu até agora é desnecessário, você cai numa profunda catarse, assim, num estado tão grande de expansão, que as lágrimas acabam acontecendo naturalmente, e algo muda dentro de você, que depois vai se traduzir em aquele livro que eu vou encontrar, aquela pessoa, aquele curso, aquele trabalho que eu vou fazer, mas algo muda ali no seu DNA, no seu ser. Então, eu acho que o que a gente faz com tudo isso? Se você ainda não consegue falar abertamente tudo que você sabe, o fato de você já estar aqui, nesse momento importante da transição, acaba sendo o que a gente está fazendo. Tem uma resistência, porque seres tão expandidos não são seres manipulados e controlados, pelo lado das sombras disso tudo. Então se torna uma resistência e um grande canal para que esses seres operem. Essa história de que a gente tem tanto medo da tecnologia virar uma transparência radical, talvez com câmera enxergando a gente por todos os lados, que a gente precisa estar sozinho, isso é a ilusão da separação. No mundo espiritual, no mundo dessas dimensões, não tem sozinho. É você e sempre uma pancada de gente, de uma pancada de seres, com e através de você, segundo a sua frequência. Então a pergunta é, quem são as pessoas e os seres que você está atraindo para viver essa comunidade unida ao seu redor? Tem sempre um montão de seres. Eu acho que a hora que você se torna vaso e se torna caminho, é isso que acontece. Já está ajudando muito, né? Aqueles que ainda só operam no mundo material, que também tem um monte de seres ao redor, só que a qualidade talvez seja mais desafiadora. Muito bom, pessoal. Nossa, eu adoro esses papos, essas conversas assim. Então, eu quero fazer aqui a rodada de fechamento aqui, então cada um fazer seu check-out, dizer como está saindo, assim como a gente fez o check-in inicial, a gente faz o check-out, como cada um está saindo. E se alguém quiser fazer alguma consideração final, para a gente poder encerrar essa conversa. Eu quero encerrar aqui agradecendo muito a oportunidade, mas eu queria deixar aquela frase do autor do Universo numa Casca de Nós, o Stephen Hawking. Ele fala, então lembre-se de olhar para as estrelas e não para seus pés, tente achar um sentido para o que vê e pergunte-se o porquê da existência do universo, seja curioso e não importa o quão difícil a vida seja, há sempre algo que você pode fazer e ter sucesso. Não desista, é um tempo maravilhoso para estar vivo. Me recordo esse livro que é incrível do Universo numa Casca de Nós. Enquanto ele tinha toda aquela certeza, ele morreu com todas as incertezas e de uma forma cética. E eu acho que o processo é o ceticismo que nos aproxima da nossa verdade. É muito louco pensar nisso, assim, né? É a complexidade, né? Tudo é ambíguo, tudo é controverso dentro de um universo. Então, eu termino e saio daqui com a certeza de que eu sou um grãozinho de areia, mas dentro de uma infinita possibilidade de estarmos todos conectados em diversas galáxias. Eu acho que somente expandiu mais a minha forma de ver as coisas, essa conversa, porque eu pude perceber que várias coisas que eu penso dentro das minhas estranhezas, eu não estou sozinha, perdida numa ilha. Então eu saio daqui muito feliz, com o coração grato mesmo, bem agradecida pela oportunidade de poder estar e ser e poder falar daquilo que eu acredito, sem me sentir ridícula. Então, obrigada. Olhar para o céu, ver as estrelas, ver que a gente tem muita coisa aqui que nos assiste. Eu saio daqui com o coração cheio, muito cheio, assim, desse transbordar de amor entre nós, que com certeza foi muito gostoso para mim poder, né, enfim, desnudar essas histórias e tudo isso que é tudo que eu sou. E assim, ainda com o coração ainda mais feliz, porque eu lembro que, parar para pensar, o meu encontro com o Gus foi uma coisa tão assim, conectiva e tão do nada, e tão talvez energética e vibracional, e de repente a gente está aqui falando sobre isso. Assim, então, me deu uma sensação gostosa de perceber como tudo é muito conectado e como tudo faz sentido lá na ponta. E
a minha própria amizade com a Dani também, é sempre esse lugar de me sentir em casa. Agora, uma nova amiga, Lígia, que descobri que a gente tem tanto em comum nessa infância, entre cristais e tal. Então, assim, eu acho que arrepio para falar isso. Eu acho que eu saio daqui feliz, porque reencontrei pedaços dessa família cósmica que somos todos nós, e é sempre bom revê-los. E obrigada por esse momento. Bom, eu fecho essa conversa muito daquele lugar que eu imaginei que a gente estaria lá no começo, né? É muito bom falar disso para mim. Acho que de todos os temas que eu falo, eu gosto de falar. Eu sou uma faladora. Eu vivo da minha fala, mas essa é a fala que eu mais gosto. E eu acho que só mostra para mim que tem muito espaço para falar sobre isso ainda dentro de mim, né? Eu preciso trabalhar isso mais. Sem tanto medo de que essa parte minha geopardize a outra parte da Lígia que fala de ciência, de tecnologia, enfim. As duas coisas são muito reais. Então eu termino muito feliz dizendo que, assim como a gente olha para as estrelas, a gente está olhando para o passado, o presente de talvez do que a gente esteja vivendo aqui vai ser o futuro de alguém, né? É como se fosse olhar para esse passado também. O que eu aprendo, o que eu carrego, o que eu trago. Eu acho que eu sempre entendi o tempo diferente olhando para as estrelas. Quando eu descobri isso, que eu olho para o passado, foi um impacto muito grande em mim. E quando a gente também sabe que os diversos mundos aqui pode ser o futuro de muita gente ainda, me deixa mais feliz, mais impactada do que olhar para o passado nas estrelas. Eu tô saindo muito expandido. Sinto que alargou a minha percepção de mim mesmo, alargou a minha percepção da vida. Sinto esse alargamento dentro de mim. Me sinto em paz. Acredito que limpei algumas das barreiras assim que me impediam de falar sobre esse tema. Sinto que eu posso falar agora, livremente. Então, acredito que foi uma grande cirurgia que aconteceu aqui, energética, para poder limpar um campo um pouco confuso, né? A gente começou a conversa meio tenso, cada um, né? Existia uma tensão no ar e a gente conseguiu limpar essa tensão. Esse podcast tem sido muito fantástico, porque eu sinto que isso acontece em todos os encontros. A gente traz temas que sempre tem uma insegurança ali, e parece que vem uma energia que limpa e dá aquele alívio, assim, aquele sentimento de leveza, que é como eu estou saindo. Eu quero agradecer e honrar os pais de vocês, porque eles ousaram desafiar o sistema para nos fornecer uma educação diferente. Meu pai e minha mãe, os pais de vocês, porque a gente só está tendo essa conversa porque eles tiveram essa capacidade de fazer isso. Eu quero honrar a vida dessas pessoas, porque eu não sei se elas têm consciência, onde quer que elas estejam, do efeito que eles estão causando no planeta Terra, porque essa conversa eu sei que ela vai ser escutada por muitas pessoas e ela vai expandir a percepção de muitas pessoas. A gente só conseguiu conversar entre nós quatro porque nós quatro temos essa mesma história. Nós quatro tivemos pais que ousaram nos educar de uma forma diferente. Então a gente tem uma mente mais aberta para isso acontecer. E a partir dessa microabertura que eles deram para a gente está sendo um canal para muita coisa que está acontecendo. Então eu quero verdadeiramente honrar a coragem e a consciência dessas pessoas e que a gente possa cada vez mais ter consciência de que a sociedade que a gente vive foi criada por pessoas com menos consciência do que a gente, tá? E que a gente se lembre disso, assim, que a gente tem que ocupar espaço, a gente precisa se desafiar, a gente precisa falar aquilo que a gente acredita, porque é a única forma de romper com essas estruturas de dominação e controle que existem. Então, eu não estou falando aqui de um lugar de sou mais evoluído do que o outro, de sou melhor do que o outro. Estou falando que a gente tem mais consciência, porque a gente conseguiu perceber coisas que algumas pessoas ainda não perceberam. Pode ser que elas venham a perceber logo. Isso não torna eu melhor do que o outro, simplesmente perceber isso. Então, nós tivemos pais que nos permitiram estar nesse lugar hoje. E a eles eu quero
dedicar esse episódio e agradecer então a todos os hippies, todos os rebeldes, todos os outsiders no sistema que ousaram desafiar o status quo, todas as pessoas que seguem estudando ufologia, que seguem acreditando mesmo quando todo mundo chama de doido, mesmo quando todo mundo chama de lunático, são desses caras que a gente precisa para poder fazer essa transformação. Então eu agradeço de verdade cada um de vocês que estão aqui, agradecer a Dani, Alá, Li, mais uma vez, obrigado pela coragem de compartilhar a história de vocês. Eu sei como é desafiador falar sobre isso e que que a coragem de vocês possa inspirar muitas pessoas que vão escutar esse episódio. Obrigado. A nossa coragem, Gu. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Obrigada, Gu, pelas palavras. Obrigada mesmo. É isso.